Vladimir Putin amplia a guerra contra a Ucrânia e busca conquistar mais territórios. Enquanto o mundo inteiro está focado na guerra no Oriente Médio e na cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping, Vladimir Putin silenciosamente assinou um decreto para distribuir passaportes russos aos residentes da Transnistria, território ocupado da Moldávia. Se você acha que isso é apenas um procedimento burocrático, vou explicar agora por que isso pode ser o prelúdio de algo muito mais perigoso. Afinal, anteriormente na Rússia foi aprovada uma lei que permite a Vladimir Putin enviar tropas para qualquer país para proteger os russos. E a inteligência já alertou que depois de Donbás, Vladimir Putin está pronto para tentar capturar Odessa, que faz fronteira justamente com a Transnistria. Então, vamos começar explicando o que é, afinal, a Transnistria, porque muitos simplesmente estão acostumados a saber que existe uma zona cinzenta na Moldávia e só isso. E é importante lembrar que meus vídeos são traduzidos para muitos idiomas e é fundamental que todos que vão assistir a este episódio entendam o contexto. Então, a Transnistria é uma faixa estreita de terra entre o rio Dniestre, na Moldávia, e a fronteira com a Ucrânia. Oficialmente, é uma parte da Moldávia que, desde 1992, existe como um quase-estado separado e não reconhecido, com o apoio da Rússia. A população lá é oficialmente de cerca de 350 mil pessoas, predominantemente de língua russa. Desde 1992, tropas russas estão lá, oficialmente cerca de 1.500 pessoas. E lá também ficam enormes, simplesmente enormes depósitos de munição soviéticos. E recentemente, Vladimir Putin assinou um decreto que, de fato, abre um caminho simplificado para a cidadania russa para todos os residentes adultos da Transnistria. São dezenas de milhares de potenciais soldados na guerra contra a Ucrânia. Essa medida do Kremlin não é novidade. Não é uma ferramenta nova em seu arsenal geopolítico, mas sim uma continuação da chamada política de passaportização, que a Rússia tem usado há anos para desestabilizar o espaço pós-soviético. Moscou já aplicou cenários semelhantes no verão de 2008 na Abcásia e na Ossétia do Sul, na véspera da invasão militar à Geórgia, assim como em Donbás e na Crimeia antes do início da agressão em larga escala contra a Ucrânia. Isso é fundamental, é preciso registrar isso da forma mais clara possível. Abcásia e Ossétia do Sul. Ano de 2008. A Rússia primeiro distribuiu passaportes para os moradores locais, depois declarou que havia uma ameaça aos seus cidadãos nesses territórios, depois enviou tropas e iniciou uma guerra. Crimeia e Donbás no período de 2014 a 2022, exatamente o mesmo esquema. Passaportes russos, depois o anúncio de uma suposta ameaça aos cidadãos. Tropas. Теперь вот Приднестровье. Estamos na primeira etapa, passaportes. O restante segue uma lógica óbvia. Além disso, a Duma Estatal da Federação Russa já preparou um mecanismo legislativo para o próximo passo. Em 13 de maio deste ano, a Duma Estatal da Federação Russa autorizou definitivamente Vladimir Putin a enviar o exército para outros países para proteger cidadãos russos. Isso é lei, uma lei em vigor. E a lógica é a seguinte: cidadãos russos na Transnistria, porque você mesmo distribuiu passaportes russos para eles, assim você passa a ter uma base legal para a intervenção militar. Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa da Rússia e atual secretário do Conselho de Segurança, já fez declarações importantes. Segue sua citação. Mais de 220 mil cidadãos russos vivem na Transnistria, cujos interesses e segurança estão sob ameaça devido às ações imprudentes e irresponsáveis de Kiev e de Chisinau. Se preciso, a Rússia adotará todas as medidas e usará todos os meios para protegê-los. E o mais importante, Shoigu acrescenta: a retórica da liderança da Moldávia em relação à Transnistria lembra cada vez mais as declarações das autoridades ucranianas sobre o Donbás após 2014. Essa frase lembra cada vez mais o Donbás após 2014. É a mesma formulação. Foi essa retórica que a Rússia usou antes de invadir a Ucrânia, palavra por palavra. A estrutura da ameaça é idêntica, e quem acompanhou os acontecimentos de 2021-2022 deve estar sentindo déjà vu. Mas aqui é importante manter a sobriedade. A Rússia tem um problema muito sério com a Transnistria. Cerca de 1.500 soldados russos estão posicionados na Transnistria. Apenas cerca de uma centena deles são realmente russos. O restante são locais da Transnistria que receberam passaportes russos.
Eles têm suas próprias casas e famílias lá, e isso não é um corpo expedicionário do exército apto para combate. Não, é uma guarnição composta por moradores locais com passaportes russos. Se eles estão realmente prontos para lutar, é uma questão em aberto. Existe um problema ainda mais fundamental. Entre a Rússia e a Transnistria está a Ucrânia. A Rússia não tem um corredor terrestre para sua guarnição. Depois de 2022, a Ucrânia fechou completamente a fronteira. O envio de reforços por terra é impossível. Isso significa que, se houver um conflito real, a Rússia ficará presa com cerca de 1.500 militares praticamente isolados, que não podem receber munição nem reforços. Por outro lado, é importante lembrar que, recentemente, a Moldávia apresentou um novo plano de reintegração da Transnistria. Esse é o primeiro desde 2003, e aqui, Shoigu, ao dizer que, veja só, Chisinau está se comportando da mesma forma que Kiev após 2014, está falando exatamente sobre isso. Sobre o fato de que o território precisa ser devolvido e reintegrado à Moldávia. Chisinau não considera mais a Rússia como um parceiro de negociações, como era antes. Por mais estranho que pareça, antes Chisinau via Moscou como um parceiro nas negociações sobre o que fazer com a Transnistria, embora os russos tenham ocupado esse território. Então, o documento, ou seja, o plano de reintegração da Transnistria, estabeleceu claramente, cito, a República da Moldávia é o único sujeito de direito internacional e o território da região da Transnistria é parte integrante da República da Moldávia. Vale ressaltar que a Moldávia saiu da CEI, adotou uma estratégia militar até 2035 e declarou a Rússia como a principal ameaça. E apresentou um pedido para aderir à União Europeia, mas eles ainda têm esse problema chamado Transnistria. Então surge a pergunta: qual é o sentido da concessão de passaportes russos se realmente não existe uma opção militar? A resposta é pressão psicológica, diplomática, informacional e militar. Ou seja, Moscou diz a Chisinau, não se apresse com essa reintegração, vocês não precisam disso. E Moscou diz ao Ocidente, nós também temos instrumentos de pressão nesta região. E afirma ao público interno que não desistimos, estamos nos expandindo, temos os nossos por toda parte, não fracassamos na guerra e ainda podemos abrir nova frente. Mas também vale lembrar que Vladimir Putin não abre mão das ambições de controlar Kiev e Odessa. O jornal britânico Financial Times, citando suas próprias fontes, divulgou recentemente as posições do Kremlin em relação à Ucrânia. E então, de acordo com os jornalistas, o comando militar da Federação Russa convenceu Vladimir Putin da possibilidade de capturar os territórios de Donbass e a região de Lugansk. E depois disso, Vladimir Putin planeja expandir suas reivindicações territoriais sobre a Ucrânia, incluindo Odessa, para assim conectar esse corredor terrestre com a Transnistria. No entanto, em que formato isso acontecerá, se essas reivindicações territoriais serão por meio de pressão política ou tentativas de ofensiva, ainda não está claro. Vou encerrar por aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.